Fala pessoal, vamos dar sequência à nossa última aula sobre Europa, aspectos econômicos, desta vez com os países do chamado leste europeu. Ok, galera? Leste europeu? Onde é que fica isso? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha aí, ó. Olha esse mapinha logo abaixo, ó. Nós temos aí, pessoal, o leste europeu, nesse mapa, representado aí pela cor vermelha, tá? Professor, mas esse mapa aí tá estranho, hein? Tem um país aí chamado RDA, é a República Democrática da Alemanha, pessoal. É aquela Alemanha socialista. Uma tal de Tchecoslováquia, galera. Não existe mais esse país também, tá? Se dividiu em dois. República Tcheca e Eslováquia. Polônia ok, Hungria ok, Romênia ok, Bulgária ok. Iugoslávia também não existe mais, pessoal. Hoje nós temos aí 6, 7 países que acabaram se desmembrando, tá? Já vamos estudar também nessa aula ainda. E onde vocês estão vendo o RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje ali na pontinha, perto da Polônia, pessoal, nós temos Estônia, Letônia, Lituânia, temos ainda mais aqui ao sul a Moldávia e a Ucrânia, que não aparecem nesse mapa porque compunham a União Soviética até o ano de 1991, certo? Mas o leste europeu, pessoal, vamos destacar ele aqui, ó. Tá vendo? O leste europeu, a história dele, nós temos que voltar um pouquinho antes, tá? Primeiro, são países que surgiram ainda da desintegração do chamado Império Austro-Húngaro, tá? É uma região historicamente menos desenvolvida. Por quê? Porque não chegou aí a ter de maneira tão rápida a chamada Revolução Industrial, ou seja, a Revolução Industrial nesses países se deu de maneira tardia. E ainda tem países que nem conseguiram passar por esse processo aí de maneira plena, tá? Como é o caso da Albânia, como é o caso ainda da Romênia, até mesmo da Bulgária, tá? Então são países economicamente mais atrasados. Soma-se a isso, pessoal, um processo traumático pós-Guerra Fria. Desculpa, pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque durante o período da chamada Guerra Fria, pessoal, essa porção da Europa, ela ficou orbitando, ou seja, ao redor aí da União Soviética. Ela foi invadida pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, você tem aí esses países dos anos de 45 até 1990, praticamente, no período da Guerra Fria, funcionando como um paredão, um muro, ou melhor dizendo, uma cortina de ferro para a União Soviética. Ou seja, pessoal, esses países eram aquela margem limite de segurança para a União Soviética. Isso significa que se algum país aí da Europa capitalista, por exemplo, ou mesmo os Estados Unidos, porventura, hipoteticamente, viesse a invadir a União Soviética, teria que passar pelos seus satélites da cortina de ferro. Forma tipo um paredão, como vocês estão vendo aí, entre a Europa e a União Soviética. Daí que veio esse nome aí, cortina de ferro, certo? Pois bem, pessoal, esses países adotaram o socialismo durante esse período da Guerra Fria. Só que não foi uma adoção tão simples, né? Foi uma adoção imposta, às vezes até mesmo por algumas ditaduras, tá? Então foi um processo bem traumático, e talvez a única coisa que eles tenham trazido aí, um ponto um pouco mais benéfico desse período, seria o que ainda hoje se observa lá, que é um eficiente sistema educacional, ou seja, eles têm uma formação de mão de obra, lá uma composição de mão de obra ainda muito eficiente, tá? Então eles conseguem colocar uma mão de obra bem eficiente e bem qualificada para o trabalho. Ok? Tranquilos? Pois bem, galera, década de 90, nós temos o mundo mudando, a União Soviética deixa de existir, o socialismo soviético deixa de existir, não fazia mais sentido essa Europa do Leste formar a chamada cortina de ferro, certo? Então esses países começam um processo de transição aí para o capitalismo. Posso dizer mais para vocês, pessoal, essa transição para alguns países ainda não acabou, tá? Porque um certo grupo de países até conseguiu uma transição mais tranquila, como foi o caso da Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia, tá? Só que para outros países ela foi, ou até mesmo está sendo traumática, como é o caso da Albânia, da Romênia, da Bulgária e até mesmo da Iugoslávia. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a Tchecoslováquia, que foi tranquilo pra caramba, quando se
passaram a transição do socialismo para o capitalismo, já aproveitaram e já se dividiram em República Tcheca e Eslováquia, sem conflito algum, tá? Mas, em compensação, países como a Iugoslávia, meu Deus do céu, pessoal, foi traumático, inclusive com conflitos, como nós veremos agora. Olha lá, pessoal, no mapinha, naquela regiãozinha dos Balcãs, nós tivemos um país chamado Iugoslávia, certo? Ok? Percebam, pessoal, no mapa, ó. Coloquei para vocês o mapa, coloquei a bandeira dela. O seu líder dizia que a Iugoslávia tinha 7 fronteiras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiões, 2 alfabetos e um único líder. Detalhe, pessoal, a Iugoslávia, ela surgiu, né, em 1918, aquele contexto lá do fim do Império Austro-Húngaro, só que assim, foi um apanhado, né, foi criado ali um país, um caldeirão cultural gigantesco, sem o mínimo de nexo, né, onde você tinha 4 etnias, a dos sérvios, mas olha o detalhe, pessoal, se atentem para isso. Os sérvios são de etnia eslava e são católico-ortodoxos. Os croatas são de etnia eslava, mas são católicos romanos. Os macedônios são católicos ortodoxos. E os albaneses são muçulmanos. Então percebam aí como que você tem uma variação grande aí, pessoal, de etnias, de religião, alfabeto até diferente entre eles, utilizavam até o alfabeto cirílico, uma das partes. Então você tem aí uma área muito diversa. E essa área muito diversa demorou para engatinhar, pessoal. Só conseguiu ali ir um pouco para frente, infelizmente, mediante um governo ditatorial de Josip Broz Tito. Ele governou, pessoal, a Iugoslávia de 1953, praticamente no pós-guerra, até 1980. Só que detalhe, pessoal, a Iugoslávia, ela não funcionava muito como um satélite da União Soviética, não. Ela não tinha assim, uma relação muito estreita com o socialismo soviético, não, tá? Ela tinha um certo grau de independência aí do socialismo soviético, ok? Detalhe, moçada, que nós temos que lembrar, tá? Tito conseguiu manter aí essa coalizão entre essas diferenças culturais, étnicas, de idioma, de alfabeto, mas com mãos de ferro, tá? Sistema ditatorial. Isso significa que oposição a ele não existia, ok? Mas o que aconteceu com a Iugoslávia, professor? Então, pessoal, eis que nós temos aí o final da década de 80, União Soviética deixa de existir, socialismo soviético deixa de existir, Tito já não estava mais no poder, então a Iugoslávia também já era uma Iugoslávia diferente, tá? E a partir da década de 90 a coisa começa a mudar. Percebam a diferença no mapa que eu vou colocar para vocês, pessoal. Estão vendo? Essa é a divisão política da chamada Iugoslávia, que hoje já não existe mais. Hoje você tem a formação de outros países, né? Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia. Mas vamos falar rapidamente como é que foi esse processo, tá? 1991, a Eslovênia e a Croácia, percebam, pessoal, a União Soviética deixou de existir, socialismo deixou de existir, Eslovênia e Croácia já aproveitaram e entraram com seu pedido de independência, certo? Óbvio que isso gerou um conflito, por quê? Porque tanto a Eslovênia quanto a Croácia têm uma proximidade maior do restante da Europa e são repúblicas industrializadas, ok? Ou seja, tem um alto grau de industrialização, perfeito? Só que, curiosamente, pessoal, no mesmo ano, lá no sul, a Macedônia também entrou com seu pedido de independência e não teve conflito, porque a Macedônia era agrícola, ainda é, e muito pobre, atrasada economicamente, então não agregaria muita coisa ali para a chamada Iugoslávia, certo? Dando sequência, galera, 1992 nós temos ali um grande trauma, que foi a independência da Bósnia-Herzegovina. A Bósnia, pessoal, é de maioria albanesa, etnia albanesa. Eles são muçulmanos em sua maioria, tá? Quando entraram com o pedido de independência, a Sérvia, que até então era a república central aí da Iugoslávia, não aceitou, tá? Não aceitou. A capital da Bósnia, uma cidade chamada Sarajevo, foi bombardeada muito forte, foi invadida. Quem
governava a Sérvia na época, a própria Iugoslávia, era o Slobodan Milosevic, esse meninão que vocês estão vendo na foto aí, essa coisinha linda, tá? Recebeu um apelido maravilhoso, vocês devem imaginar por quê, tá? Açougueiro das Balcãs, ou açougueiro dos Balcãs. Por que isso, pessoal? Porque simplesmente ele invadiu a Bósnia e praticou um genocídio mesmo, tá? Execução de muitos albaneses, né, muçulmanos, e inclusive teve até formação de campo de concentração, só para vocês terem uma ideia. Precisou de ação da OTAN, pessoal. A Organização do Tratado Atlântico Norte precisou investir lá numa ofensiva militar para parar esse senhor aí, tá? Porque ele estava realmente fazendo uma limpeza étnica na Bósnia, e essa era a ideia dele, tá? Quem gosta de literatura aí, pessoal, tem um livro interessante para ler, que é esse aqui, ó, O Diário de Zlata. É muito semelhante àquela ideia do Diário de Anne Frank, só que a Zlata Filipovic acabou vivenciando essa guerra da Bósnia lá na sua capital, Sarajevo. Eu li esse livro há uns 20 anos atrás, mas vale muito a pena, pessoal. Maravilhoso, tá? Mesmo teor do Diário de Anne Frank. Quem quer conhecer a realidade, tem que ir direto na realidade, certo? Pois bem, dando sequência, galera, 2005, nós temos o desmembramento de Montenegro, a independência da República de Montenegro. Correu também tudo tranquilo. 2008, pessoal, Kosovo. Ô, professor, mas Kosovo está da mesma cor que a Sérvia. Então, galera, desde 1998, Kosovo vinha tentando seu processo de independência. Traumático, via de conflito, tá? Precisou de intervenção da OTAN também, ok? Então, desde 98, ela vem tentando esse processo de independência, ali está maturando, não consegue. E não consegue por quê? Primeiro, porque a ONU não reconhece a sua independência. Mas por que a ONU não reconhece? Pessoal, para ter reconhecimento de independência, tem que passar pelo Conselho de Segurança. Aí que entra a geopolítica, tá? A Rússia é um dos países do Conselho de Segurança, lembra? Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Lembra que eles têm poder de voto e de veto? Pois é, pessoal, a Rússia vetou a independência de Kosovo. Por quê? Porque ela tem estreitas relações com a Sérvia. Sem contar que a Rússia tem um monte de república autônoma, né, pessoal? E não faria sentido nenhum ela apoiar independência de grupos minoritários em outros países e não apoiar no dela, né? Ela sabe que a partir do momento que ela apoiar movimento de independência de grupos minoritários em outros países, os grupos minoritários que estão na própria Rússia também vão partir para cima para conseguir o seu processo de independência, ok? Então, a Rússia votou contra, apoiou a Sérvia, tem boas relações, né, as duas. Kosovo ainda não conseguiu o seu processo de independência, certo? E a Voivodina, professor? Ah, pessoal, nós temos a Voivodina que vocês estão vendo aí, ó. A Voivodina está numa cor aí semelhante à da Sérvia, semelhante à de Kosovo. Por quê? Porque a Voivodina ainda pertence à Sérvia. Só que a Voivodina tem um caso curioso, né, pessoal? Porque a Voivodina ela é de etnia húngara. E eles querem seu processo de independência para se acoplar, para se juntar com a Hungria. Dá uma olhada aí, a Hungria no mapa. Está bem ao norte da Voivodina. Estão vendo aí? Só que esse movimento separatista aí já não é tão forte, não é tão possível, tá? Pelo menos não aí nos próximos anos. Ok? Pessoal, espero ter podido ajudar vocês aí. Eu tive que dividir essa aula em 3 aulas, tá? Porque o conteúdo realmente muito denso, muito grande, não é tão simples, muitos nomes diferentes, muitos acontecimentos, mas eu tô com vocês no chat, por favor me procurem, tirem essas dúvidas, tá? Eu tô à disposição de vocês e até a próxima!